Alô, alô, eu acabei de chegar. Sou teu amigo, o Paulinho Boa Pessoa. Você sabe que pode me chamar de amigo. É a minha música. Ó, tem tempo que tem essa música. Pode me chamar de amigo. Pode me chamar de amor. Você pode contar comigo a toda hora e para o que for. Quanto tempo, hein? Tantos anos, quanto tempo. Uma honra estar com você. Mas deixa eu fazer um pedido antes de começar a história de hoje. Eu preciso que você se torne membro do canal. A sugestão partiu do YouTube. O YouTube diz assim: Paulinho, agora o seu canal, o novo canal, está propício a receber os membros, os assinantes. E isso prova para o YouTube, se você vier comigo, se você se tornar membro, isso prova para o YouTube o quanto você gosta do canal, o quanto que você respeita o canal, o quanto você o admira. Então, seja membro. Sabe quanto custa ser membro mensal? E você fica pelo tempo que você quiser, suspende quando quiser também. A partir de R$ 7,90 só por mês. A partir de R$ 7,90, membro ouro. E pode ser membro diamante. Aí é um pouquinho mais, mas vale a pena. Venha conosco, como fez Maria Santos, minha amiga querida. Ela é diamante, a Maria Santos. Verônica Fogaça, ela é ouro. Alô, Verônica, um beijo. Leide Miranda foi a primeira. Que crédito que ela me deu. Não me decepcionou, me deu essa alegria. Você vai me dar essa alegria também? O YouTube, ele cria essas coisas exatamente para provar se o canal é bem quisto ou não, se os fãs gostam ou não de um apresentador. Então eu preciso de você aqui. Seja membro. Tem outra coisa que o YouTube criou e aprovou o nosso canal. Ele criou agora o Valeu Demais. Você pode mandar um Valeu Demais aqui para o canal do Paulinho Boa Pessoa. Já está autorizado para isso, então você clica ali no Valeu Demais, ou pode mandar uns super stickers para o Paulinho Boa Pessoa. São formas que as pessoas têm de ajudar, entendeu? E isso prova para o YouTube o quanto a nossa amizade é forte, bonita e sincera. E para fortalecer ainda mais esses laços, você vai viver comigo as emoções dessa história linda que eu preparei especialmente para você. Mas conto com você, hein? Se você não vier para ser membro aqui do canal, vai nascer uma verruga desse tamanho aqui, ó, na ponta do seu nariz. Tá certo? Então venha ser membro. Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a história de hoje, sim, minha amiga, sim, meu amigo, já está no ar. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Hoje vou pedir licença aos meus inúmeros ouvintes, porque eu estou escrevendo a carta da história de hoje. Eu quero contar para vocês hoje a história da minha mãe, a história da minha querida e amada Dona Angelita. Mãe amada, querida, que esteve comigo até o último domingo, às 10 horas da manhã. E nos deixou. Mas eu quero contar nos detalhes a história da vida dela, e se eu puder colocar um título assim na história da minha mãe, eu vou chamar essa história de As Mãos da Minha Mãe. Eu vou começar. A minha mãe, ela nasceu em 1930. No dia 3 de dezembro de 30. Nasceu num lugarejo gostoso, delicioso, pertinho, colado à bebedoura, é um distrito. Chama-se Botafogo.
E ali ela foi criada com vários irmãos, filho da dona Elídia e do senhor José Avelino. Pois é. E as mãos da minha mãe, elas começam a se manifestar exatamente na tenra idade. Eu vou contar para vocês como é que era a vida de uma menina pobre com os irmãos. Mais velhos do que ela, na época, o tio Celso e o tio Pequeno, depois vieram os outros. Tio Celso e o tio Pequeno. Tio Pequeno era o apelido dele, óbvio. Era Gerson. E naquela época, você imagina, isso deveria ser 1937. Minha mãe tinha 7 anos de idade. Havia, assim, muitas galinhas no quintal. E a minha avó, de vez em quando, ela presenteava os filhos com os pintainhos, os pintinhos das galinhas. Você quer ter o Angelito? Você quer ter o Celso? Você quer ter o Pequeno? Pequeno era o meu tio Gerson. E ela fazia aquela distribuição. Mas especialmente a vovó, ela tinha também aquelas que adoeciam. Então tinha uns pintainhos que ficavam assim pro fim, porque aqueles estavam doentes e o sinal dessa doença em pintainhos era uma remelinha que saía no canto dos olhos e não tinha salvação. Quando vinham aqueles pintainhos com aquela doença, já aquela remelazinha no canto dos olhos, era adeus. Então eles ficavam assim, muitas vezes até para serem sacrificados para não passar doença para os outros. Então eu me lembro dessa história que a minha mãe contava. Aí a minha avó pegou 3 desses que estavam doentes, eu acho que eram os 3 que tinham problema. E ela já tinha distribuído os bons e falou, olha, eu vou dar também esses aqui. Mas vocês sabem, esses aqui não é para se apegar a eles não, porque eles vão morrer. Eles já estavam com a remelinha no canto dos olhos. E deu um pro meu tio Celso, um pro meu tio Pequeno e outro pra minha mãe. E aí, a minha mãe, sabedora de que aquele estava doente e morreria, assim como os demais irmãos, ela resolveu, com 7 anos de idade, fazer uma mistura de ervas. Ela não se lembra exatamente o que ela pegou, mas ela pegou lá uma mistura de ervas, ela fez um preparo com as suas mãos, ela própria. Ela fez aquilo e depois ela disse que pegava assim uma espécie de um conta-gotas e ela ia colocando aquilo no biquinho daquele pintainho, daquela mistura que ela fizera. E aconteceu o seguinte, o pintainho do tio Celso foi o primeiro a morrer, como já era previsto. O pintainho do tio Pequeno morreu na sequência. E o da minha mãe se recuperou. E eles ficaram fulos da vida. Não pode. Agora a Angelita ficou com mais do que a gente. Vocês sabem, eles eram irmãos mais velhos e ainda meninos, né? Agora a Angelita ficou com mais do que a gente. Reclamavam com a mãe, reclamavam com o pai. E a minha avó dizia, mas eu não sei o que a Angelita fez, porque todos os pintainhos, quando pegam essa doença, todos os pintinhos morrem. O dela não morreu. O segredo era a mão da minha mãe. Havia algo especial nas mãos da minha mãe. Eu sei que eu tenho tudo para defendê-la, porque eu sou um filho dela, mas ela tinha algo especial nas mãos. Porque isso não foi a única coisa que ela fez e eu vou contar todas para vocês hoje. A escola. Não havia. Não havia escola ali onde a minha avó morava, naquela fazenda, especialmente não havia. Mas a minha mãe queria tanto, a minha mãe queria tanto
fazer parte das aulas e aprender. Ela tinha sede, a minha mãe tinha sede de saber. Que a minha avó falou: olha, filha, não tem como você ir para a escola. Eles falaram em léguas, mas eu imagino que a escola distasse da fazenda onde a vovó morava uns 6 quilômetros, de uns 6 quilômetros para mais. E a minha mãe era uma menina, como é que ia fazer? Pois a minha mãe, ela disse para minha avó que levantaria mais cedo para dar conta dos afazeres, porque ela já tinha as suas obrigações. Então ela levantava por volta de 4 horas da manhã, ela adiantava tudo que pudesse adiantar para fazer, porque ela queria ir até a escola. E ela ia. Então ela saía de casa, assim, muito cedinho, o sol nem tinha nascido ainda, e enfrentava aqueles quilômetros todos até que ela chegava na escola. Só que ela começou na escola já com a escola adiantada, digamos que houvesse assim uns 3 meses já de aprendizado. Então se começou em fevereiro, março, abril, era maio. Aí a professora falou: ô Angelita, eu gosto de ver o seu sacrifício, o seu esforço, mas não vai dar. Olha, vamos fazer o seguinte, no próximo ano eu vou matricular você, aí você começa com a turma, porque você não vai conseguir acompanhar. Nós estamos na cartilha Caminho Suave. E na cartilha eles já estão bem adiantados, a sala já está lendo. E a minha mãe falou: não, mas eu posso acompanhar sim. E ela deu um jeito de convencer a professora, porque a minha mãe, quando queria, e ela disse para a professora: eu vou aprender. E sabe o que ela fez? Ela ficou prestando atenção nas crianças e ela decorou a cartilha. Ela decorou. Quando ela chegou, eu acho que já estavam na lição bem avançada da cartilha, mas ela decorou todas as palavras. Então quando o aluno ou a aluna foi lá e leu para a professora, ela levantou a mão e falou assim: agora posso ler? A professora deu uma risadinha, duvidando que ela soubesse. Falou: Angelita, pode. Ela não sabia mesmo, mas ela havia decorado tudo. E de uma maneira decorada ela acabou citando para a professora a lição, e a professora ficou tão apaixonada pela aluna nesse dia que aceitou a minha mãe acompanhando a turma. E fez mais por ela. Falou: como você vem de um lugar muito distante, eu passo com o carro lá em frente à porteira onde você mora. Se você ficar lá na porteira, eu posso te buscar. E aí a professora dava carona para ela. O que só acabou impedindo essa carona foi que a professora depois ficou grávida e teve que se afastar. E a minha mãe lamenta pelos poucos anos, eu acho que 2 anos ela fez na escola, mas o bastante para que ela tivesse uma boa leitura. O sacrifício da minha mãe, o esforço da minha mãe. Depois ela conseguiu voltar para fazer uma outra coisa na escola, e era 1944. A Segunda Grande Guerra acontecia, e essa professora, o marido dela era Hércules Pereira Hortal, que chegou a ser prefeito de Bebedouro, e ele era aviador da Força Aérea Brasileira, e ele foi convocado para o fronte. Não chegou a viajar, mas ele ficava com o avião à disposição, para que, se houvesse necessidade, ir também para lá, para a guerra, para a Europa, para a Itália. E ela se lembrava claramente de que, de vez em quando, o Hércules, quando ele ganhava um tipo de folga lá no exército, ele vinha com o avião e ele dava uma volta sobre a escola, e a professora saía correndo para ver, e a minha mãe ia junto com os demais alunos, e dava aquele tchau pro Hércules Pereira Hortal. Minha mãe. Essas histórias todas me foram contadas e eu fui guardando. Aí veio em 49, quando ela tinha 19 anos.
1949, o casamento dela com o seu Jeremias, o meu pai. Casamento de gente pobre, de gente simples. Mas um casamento bonito, baseado único e tão somente no amor. Mas aonde que o casal iria morar depois do casamento? E aí, meu pai e a minha mãe saíram por aquelas redondezas, ali não muito distante da casa da minha avó, e eles encontraram lá uma casa, diz que bonita, uma casa grande, até móveis havia na casa. No entanto, o fazendeiro, o dono da fazenda e da casa, falou assim para minha mãe e para meu pai, falou: olha, eu tenho sim essa casa que tá vaga, que é grande, mas eu vou ser sincero com vocês, essa casa está fechada, porque lamentavelmente essa casa é muito mal assombrada. Tem aí uns espíritos que não deixam ninguém dormir na casa. Eles batem nas portas, nas janelas, e enquanto a pessoa não levanta e vai embora, sai da casa, eles não sossegam. Então eu vou ser sincero para vocês, a casa está abandonada. A casa é até a melhor casa que eu tenho aqui. Até móveis tem lá dentro, mas ninguém consegue morar nessa casa. Meu pai ficou meio assustado, eu até puxei o meu pai nesse sentido. Meu pai ficou assim, assustado, olhou para minha mãe. E a minha mãe, guerreira, decidida, falou assim pro senhor: então dê para nós morarmos na casa. A essas alturas, a minha irmã, que nasceu em 50, Terezinha, já era pequenininha, era um bebê. E até para dar uma força ali na arrumação da casa, minha mãe levou uma tia chamada Geralda. Hoje a minha tia tem 88 anos. E a tia Geralda foi lá para dar uma força, um apoio para minha mãe, para o meu pai. Isso já no finzinho de 1950. E aí a minha mãe e meu pai assustadíssimo, falou: nós vamos enfrentar essa assombração, não vai ter jeito. Porque nós precisamos de um lugar para morar. Não vai ter jeito, não tem conversa. E aí eles ficaram na casa. E não é que quando deu 9 horas da noite, assim, tudo escuro, era lamparina, não havia energia elétrica na casa. Era lamparina. Eles deitados, a minha tia Geralda com medo também deitou no quarto junto com eles, né? Então no quarto eram 4 pessoas: mamãe, papai, tia Geralda e a Terezinha, minha irmã pequenininha. E aí de repente eles começaram a ouvir as pancadas. Pá! Porta. Pá! Janela. Pá! Mas eram pancadas muito fortes. Aquelas pancadas terríveis. Pá! Porta. Pá! Janela. Meu pai assustadíssimo. Característica da minha mãe: Jeremias, vamos enfrentar, vamos ver o que é isso. Aí meu pai disse que pegou um porrete. Havia um porrete, sim, meu pai havia se preparado, ficou um porrete no quarto com medo. Imagine um porrete contra uma assombração terrível dessas. O que ele poderia fazer? E a minha mãe pegou uma lamparina, deu para minha tia, a tia Geralda, e segurava uma outra, e eles foram caminhando e na porta, pá! A casa era grande, a casa era imensa. Havia um quarto lá dos fundos. E aí eles enfrentaram a terrível assombração. Eram morcegos imensos. Eles batiam do lado de fora para dentro e do lado de dentro para fora. De tanto que havia. Eles entravam pela fresta da casa.
A casa não era forrada. Então eles entravam pela fresta da casa, e dentro da casa eles não conseguiam sair, porque não tinham condição. E batiam na porta, na janela, e produziam aquele barulho. E aí a minha mãe e meu pai olharam um pro outro e sorriram, porque era muito melhor enfrentar os morcegos do que um espírito bravio. E bastou que abrisse a porta, a janela, para que os morcegos se liberassem. E aí, no outro dia, eles ficaram felizes porque ganharam aquela casa imensa, maravilhosa, até com móveis. E a minha tia Geralda, aquela menina, estava lá junto, também vibrou, porque de morcego ninguém tinha medo, quem mora em fazenda. E ali eles começaram a produzir, a plantar, a produzir, a prosperar, a crescer. Só que o dono da casa, quando viu que a minha mãe e o meu pai enfrentavam aquela assombração e não saíam mais da casa. E aí eles produzindo, e o homem não cobrava nada, absolutamente nada, para que eles morassem ali. Pelo contrário, o que se produzia dividia com o dono, né, daquelas terras. Aí o dono, quando viu, falou: e a assombração? Nós enfrentamos e acabaram. O erro da minha mãe e do meu pai, eles acabaram falando a verdade, o que na verdade acontecia com a assombração. Dias depois chegou o dono e falou: sabe o que é? Seu Jeremias, dona Angelita, vocês vão ter que desocupar a casa, porque se casou aí uma filha minha e ela quer vir morar aqui. Agora tinha ficado fácil. A minha mãe, a guerreira dona Angelita, havia enfrentado a assombração na companhia de outras pessoas, é verdade, com o meu pai. E eles tiveram que sair de lá. Só que o sair de lá significava não morar mais em fazenda. Significava se mudar para Bebedouro, a cidade de Bebedouro. E eles foram forçados a sair de lá. Então, mamãe, papai, minha irmã ainda pequenininha, eles se transferem para Bebedouro. Mas em Bebedouro eles também não tinham casa. Mas a minha mãe tinha as suas mãos. E ela chegou num hotel chamado Hotel Brasil, em Bebedouro. E a dona desse hotel era uma senhora portuguesa, senhora Dona Joaquina. E aí a Dona Joaquina recebeu lá aquela família, aquele casal com uma menina, uma filha. E eles falaram: olha, a gente está atrás de emprego aqui, não temos onde ficar. Nós morávamos numa fazenda, mas o homem pediu a casa. A senhora conhece alguém que esteja precisando de um casal para trabalhar? E a Dona Joaquina, naquele exato dia, tinha faltado a cozinheira do hotel. A alma de um hotel é a cozinheira. Falou: olha, por incrível que pareça, a cozinheira faltou, já só a cozinha. Olhou para minha mãe, ainda jovem, ainda nova. E a minha mãe não titubeou na resposta: eu cozinho e sei cozinhar muito bem. E a Dona Joaquina não teve dúvida: então, por favor, assuma um lugar no fogão. E o senhor, olha, o meu guarda noturno aqui do hotel também pediu para sair. O senhor poderia ficar como guarda noturno do hotel? E nunca deu tão certo. Porque a comida que a minha mãe fez naquele dia no hotel, com as suas mãos, as mãos da minha mãe, a comida que ela fez aquele dia no hotel foi a mais elogiada dos últimos tempos. A Dona Joaquina ficou impressionada. E foi ali que a minha Dona Joaquina ofereceu moradia para minha mãe e cedeu um quarto do hotel, onde ficaram morando minha mãe, meu pai. Meu pai era o guarda noturno do hotel, e a minha irmã. E foi nesse hotel que a mamãe engravidou de uma outra pessoa que vocês conhecem, que sou eu.
E eu nasci nesse hotel. E a força de trabalho da minha mãe era tão grande, mas tão grande, que eu nasci a 2 de maio de 60, uma segunda-feira. E a minha mãe trabalhou nesse dia, no dia de eu nascer de um parto normal, na Santa Casa de Misericórdia de Bebedouro. A minha mãe trabalhou na verdade no dia 1º, né? Que era o dia do trabalhador. E aí na madrugada do dia 2 ela foi conduzida à Santa Casa e deu à luz a essa pessoa que sou eu. E foi ali que eu nasci. Fiquei um tempo. Eu fiquei nesse hotel ainda uns 4 anos. Eu tinha 4 anos quando eu era dono do hotel. Essa parte é engraçada, porque minha mãe conta que a dona Joaquina, a portuguesa, que era viúva e tocava o hotel sozinha, me adorava, a dona Joaquina. E como eu morava no hotel, eu me sentia o dono. Então os hóspedes, aqueles costumeiros hóspedes, brincavam comigo. E aí, Paulinho, de quem é esse hotel? E eu dizia, o hotel é meu. E eles diziam, não, o hotel não é seu, é da dona Joaquina. E eu chorava. E eu perguntava para a dona Joaquina, Quina, ele está falando que o hotel é seu e não é meu. De quem é o hotel? E a dona Joaquina dizia, é teu, Paulinho. E era o presente que eu ganhava. Eu fazia meus passeios com a dona Joaquina. Mas depois as necessidades da família vão crescendo. Meu pai queria uma casa e meu pai tinha tino comercial. E aí essa casa seria difícil de ser encontrada, como sempre foi nesse Brasil de meu Deus. Eles acabaram encontrando um barracão que ficava nos fundos da casa da Lia e de Zé de Tomás. E esse barracão, ideia da minha mãe, ela dividiu com o guarda-roupa para fazer o cômodo do quarto e da cozinha. No quarto ficavam agora os 4, minha mãe, meu pai, e na outra cama eu e a minha irmã, a Terezinha. Mas a minha mãe continuou trabalhando no hotel. E foi a essa época que meu pai começou a mascatear, porque era o tino comercial dele. E aí meu pai tinha uma égua chamada Granfina que puxava a charrete. E ele vinha São Paulo, 25 de março, Brás, essa região toda, comprava as roupas, levava a Bebedouro e vendia nas fazendas, nos sítios. Eu ia sempre com o meu pai. A minha mãe só podia ir às vezes num domingo, assim, num feriado, quando ela tivesse folga, porque ela estava trabalhando no hotel. Ela seguia trabalhando no hotel. E aí vai entrar um episódio que eu vou chamar de a sabedoria da minha mãe. Meu pai tinha uma grande vergonha de corrigir uma das freguesas dele. Meu pai chegava numa casa, abria 2 malas com roupas e as pessoas iam comprando, e meu pai tinha uma cadernetinha, ele marcava, ele vendia. Mas uma dessas pessoas era uma mulher, talvez fosse até uma mania. Ela levava sempre uma sacola consigo. Eu não sei se vocês se lembram de uma sacola que havia antigamente de lona. Ela levava aquela sacola de lona quando ela ia comprar com meu pai. Então ela comprava uma peça e colocava na sacola. Mas meu pai viu um dia de rabo de olho que ela pegava também um par de meias, jogava na sacola. Ela pegava uma cueca e jogava na sacola. Se bobeasse, ela pegava uma calcinha e jogava na sacola. Mas ela só pagava a primeira peça que ela havia comprado. E meu pai falou, Gilita, eu não sei o que eu faço. Eu tô sendo roubado lá na casa. A casa lotava. Eram vários fregueses. E eu tenho medo de... Eu tenho medo de falar pra essa mulher que ela me rouba, mas eu não sei o que falar. Eu tenho vergonha. Eu preciso da tua ajuda, Angelita. Porque meu pai sabia da sabedoria da minha mãe. E a minha mãe deu um jeitinho, pegou uma folga no hotel e foi com meu pai lá também nessa fazenda, no dia que ele foi nessa fazenda fazer as compras. E eu tava junto, eu era menino já, mais espertinho, e eu acompanhei de perto.
Aí a minha mãe ficou junto com meu pai, veio, lotou a sala e todo mundo um pega uma coisa, outro pega a mulher com a sacola, pegou também uma peça, digamos um lençol, era o que ela pagaria. Mas, como aquilo já tinha virado um hábito para ela, um hábito terrível, aí é vício, né? O hábito quando é terrível vira vício. Virou um vício para ela, ela pegou lá meia, pegou cueca, jogou na sacola, pegou outra coisa, jogou na sacola. E a minha mãe tinha visto. E aí na hora de acerto de contas, todo mundo acertou as contas e a minha mãe apresentou a conta para a mulher. Falou: a senhora é o lençol, par de meias, uma cueca, calcinha. A mulher foi ficando firme e falou: não, eu peguei o lençol. Falou: dá uma olhadinha na sacola da senhora, eu acho então que foi por engano. Foi por engano. Foi tão simples da minha mãe resolver. E o meu pai estava tendo prejuízo há tempos com aquela mulher porque não tinha como falar. Mas a sabedoria da minha mãe resolveu a questão. Aí quando eu completei 7 anos, em 1967, curiosamente eu tive uma doença inexplicável. Eu peguei uma febre, mas eu peguei uma febre que, olha, ela batia 40 graus a febre. E ela começava assim por volta mais ou menos de umas 15, 16 horas, ia pra noite adentro. E era uma febre. E havia bons médicos em Bebedouro, Dr. Tasso, Dr. João Galão. São nomes que eu não esqueço porque fizeram parte da minha infância. E esses homens tentavam descobrir que doença que era, que doença que era, que doença que era. Eu fui pro hospital, eu fiquei internado no hospital. E aquela febre que incrível, mas ela se repetia sempre. A partir de 15, 16 horas a febre vinha com tudo, 40 graus. 40 graus. A mamãe temia que tivesse uma convulsão, que graças a Deus nunca aconteceu. Mas o meu corpo era febril, muito febril. E essa doença foi se arrastando com essa febre ao longo de mais de um mês. Mais de um mês. E aí teve uma hora que os médicos lá do hospital disseram: olha, Dona Angelita, seu Jeremias, como a gente não descobre, a gente vai dar alta pro menino, porque não tem o que fazer, a gente não sabe. Faltou um grande antibiótico naquele momento. Era 1967. Faltou. E aí eu fui pro hotel onde minha mãe trabalhava. Não fui pra casa. A minha mãe queria que eu ficasse perto dela. Eu fui pro hotel. E o dono do hotel, a minha mãe tinha tanto cartaz com o patrão que ele liberou um quarto de hóspede pra eu ficar. E eu fiquei lá no hotel, no quarto de hóspede. E quando chegava 3h30, 4 horas da tarde, a febre vinha com tudo, 40 graus. E aí teve a participação da minha avó Lídia. A minha avó falou assim: Angelita, nós vamos preparar um banho pro Paulinho. Vamos na fazenda. Fazendas em Bebedouro. E foi a minha mãe com a minha avó. E foram colhendo ervas. E foram juntando ervas. E a minha mãe, orientada agora pela minha avó, com as suas mãos. As mãos da minha mãe. Ela foi preparando aquele banho com aquelas ervas. Ela misturou vários. Madeira, pedaços de madeira e ervas. O banho foi preparado, mas um banho bem quente. Antes do banho, a minha mãe fez uma promessa a São João Batista. E disse assim: São João Batista, se o meu filho se salvar, eu prometo lhe fazer um terço todo ano a partir de agora. Uma promessa que vai durar pela minha vida inteira. A minha mãe sempre foi uma mulher de muita fé. E a minha mãe me deu aquele banho com as suas mãos. As mãos da minha mãe e com a ajuda da minha avó. E foi coisa tão impressionante porque elas fecharam assim o quarto e só ficamos nós três lá dentro. Eu na bacia, com
aquele banho bem quente, a minha mãe, minha avó. E quando elas me tiraram dessa bacia, que elas me colocaram sobre a cama, eu fui molhando lençóis e mais lençóis. E ela foi pedindo para a camareira do hotel: me traz outro, me traz outro. E eu fui molhando lençóis. Foi saindo de mim uma água que elas não conseguiam entender de onde vinha. E quando eu molhei mais ou menos, uns 3 lençóis, 4 lençóis, sei lá. Quando isso tudo acabou, que colocaram o termômetro em mim, eu estava sem febre. Mas a minha mãe falou: daqui a pouquinho pode vir, né? Pode voltar. E creiam vocês, a febre nunca mais voltou. A febre nunca mais voltou. Nunca mais. E eu ainda recuperei aquele ano escolar, era o meu primeiro ano. Eu me lembro que eu consegui passar com 95 de nota. E eu fiquei todo orgulhoso. Mas aí eu entendi, anos depois, que foram as mãos da minha mãe e a sua fé, com a participação direta da minha avó Lídia. A promessa, a grande promessa da minha mãe. E o tempo foi passando, a minha mãe continuou trabalhando no hotel, meu pai continuava vendendo. Teve um momento em que as roupas já não faziam mais sucesso, porque vieram as lojas e o pessoal foi deixando, começou a ver aquele êxodo rural. Aí minha mãe deu ideia pro meu pai: vamos fazer salgadinho. Você com a Terezinha, a minha irmã, meu pai com a Terezinha, façam um salgadinho. E eles aprenderam a fazer a melhor coxinha do mundo. Porque a minha mãe era assim, quando ela fazia algo era para ser o mais gostoso, o mais saboroso, as mãos da minha mãe. E ela foi em casa e ensinou meu pai a fazer a massa, que era difícil de mexer, porque não havia máquina não, era na base do muque da força. E ela ensinou meu pai a fazer a massa. E as coxinhas fizeram o maior sucesso. E de repente nós produzimos, e eu até ajudava a enrolar a coxinha, garoto, menino. Nós produzimos coisa de 500 coxinhas por dia na venda. Entregávamos nos bares e eu ia entregar nesses bares. E foi exatamente com essas coxinhas que minha mãe e meu pai conseguiram juntar o dinheiro e compraram uma casa na Avenida Raul Furquim, 1021, em Bebedouro, que passou a ser a nossa casa. De verdade nossa. Foi a primeira nossa casa. Isso em 1973. Em 74 nós nos mudamos para casa. A grande mudança, a grande virada na vida da minha mãe. E as mãos da minha mãe, através do ensinamento da coxinha que meu pai passou a fazer com a minha irmã, acabou juntando aquele dinheiro. Eu pedi um rádio de presente para minha mãe. Rádio, filho? Era 1973. Rádio, mãe. E ela me deu porque eu era apaixonado pelo veículo. E eu dizia para todo mundo que um dia ia ser radialista. E foi exatamente o que aconteceu naquele junho de 78. Eu tive uma sorte, uma proteção divina. Bom, o primeiro programa que eu fiz, é importante que eu diga, o primeiro programa que eu fiz na Rádio Bebedouro, ele ia das 8h30 da noite, depois do Projeto Minerva, era a Voz do Brasil. Projeto Minerva, 8h30, eu começava e ia até às 11 da noite. Aí eu encerrava a rádio. A rádio fechava naquele tempo, às 11 da noite. Isso em 78. Eu ia para casa com a fome. E a minha mãe, ela que ainda trabalhava no hotel, ela tinha feito um bico, agora ela passava numa lanchonete, ajudava o moço da lanchonete, ganhava o dinheirinho dela, só que ela tinha uma combinação. Toda noite, às 10 horas, quando ela saía de lá, ela levava um lanche. Era o meu lanche. Então quando eu saía da rádio às 11 horas da manhã, eu já saía com aquela fome. Apesar de ter jantado, óbvio, tinha jantado, mas imagina, eu 18 anos, imagina a fome que tem, né?
um ser com 18 anos. Aí o lanche estava esperando, ela estava me esperando com o lanche para eu comer. E eu comia o lanche, feito por ela, na lanchonete que ela levava para mim em casa. Normalmente era um misto quente, que eu sempre amei. Mas não era um misto quente qualquer, porque aquele era feito pelas mãos da minha mãe, da dona Angelita, e isso fazia toda a diferença. Em 1980, 2 anos depois, eu já tinha ido a Monte Alto e tive a chance de ir a Ribeirão Preto. E em Ribeirão Preto eu passei a ter um salário diferenciado. E aí, quando eu tive um salário diferenciado no rádio, 2 anos depois de ter iniciado, eu aluguei uma casa num lugar bacana em Ribeirão Preto. E eu disse assim para minha mãe, com o maior orgulho do mundo. Falei, mãe, pede a conta no hotel. Chega de trabalhar. Eu já tinha trabalhado muito. Era 1980. Falei, a senhora e o pai agora vão morar comigo em Ribeirão Preto. E foi exatamente o que aconteceu. Ela pediu as contas no hotel. Para quem tinha começado um pouquinho antes de 1960 e parou em 1980, vocês façam as contas de quantos anos foram a batalha e a luta como cozinheira de hotel. Sem faltar um dia. Sendo o esteio da cozinha e o esteio dos donos dos hotéis para os quais ela trabalhou em Bebedouro. Aí eu levei a minha mãe para Ribeirão Preto para vir morar comigo. E como a gente tem que dar sorte na vida, e eu dei, graças a Deus, 3 anos depois a Rádio Capital foi me buscar em Ribeirão Preto. E foi impressionante a minha vinda para São Paulo. Eu digo que nenhum comunicador veio da forma como eu vim. A Rádio Capital me deu um apartamento mobiliado no Itaim Bibi, na Bandeira Paulista 127. E me deu um carro 0 quilômetro, um Voyage, lançamento daquele ano, para eu vir para São Paulo. E aí a minha mãe e meu pai me acompanharam. E nós nunca mais nos separamos. Nunca mais. Aí vieram os netos, de quem a minha mãe cuidou de cada um. Dos filhos das minhas irmãs, porque no meio desse caminho teve uma adoção. A minha mãe adotou a Rosângela, a minha irmã, que também chegou na minha casa em 1973. Você vê que... Não, na verdade a Rosângela chegou em junho de 72. Você vê que os anos 70 foram importantíssimos. Aí eu ganhei essa irmã, a Rosângela. Então ela cuidou dos netos da Rosângela, dos netos filhos da Rô, os filhos da Terezinha, minha irmã, e os meus filhos, com as suas mãos, as mãos da minha mãe, as poderosas mãos da minha mãe. Ela alimentou a cada neto com a sua papinha. Eu me lembro que a Simone, a minha esposa, falou, tem uma papinha industrial. Falou, traz pra eu ver como é que é. Ela viu, falou, eu vou fazer uma muito melhor. Ela viu todos os nutrientes que havia na papinha. E ela passou a fazer as papinhas dos meus filhos, que cresceram fortes, saudáveis, com as mãos da minha mãe. Em 2005 foi um ano difícil. Foi quando meu pai foi afetado por um câncer de esôfago. E o meu pai acabou morrendo em virtude desse câncer em 2005. E eu nunca vou esquecer de um dos últimos momentos do meu pai, porque meu pai não gostava de bolo e a minha mãe amava bolo. E a minha mãe sempre fazia bolo de tudo que é o jeito que você imaginar. O de fubá, o de laranja, o de iogurte. O bolo de laranja da minha mãe cheirava a casa inteira.
E aí meu pai, devido ao câncer de esôfago, não podia deglutir mais. Era uma sonda que ele usava e o alimento dele era líquido. Aí o meu pai, quase na despedida dele dessa vida, estando comigo no quarto, ele falou assim: Paulinho, com muita dificuldade, porque a pessoa que tem câncer de esôfago fala com dificuldade. Falou: Paulinho, eu sinto que o fim está próximo. E sabe qual é o meu desejo maior? Falei: qual, pai? Comer um pedaço de bolo feito pela sua mãe que eu sempre recusei. Eu falei para ela. Ela com as suas mãos fez o bolo de laranja. A casa recendeu em cheiro. Cortou um pedaço. E meu pai, que já não conseguia deglutir, ele foi colocando assim uns pedacinhos, assim, uns pedacinhos minúsculos demais. Era quase um pó do bolo, sabe? Assim na língua, para sentir o sabor dos bolos que ele havia recusado. Porque a diferença estava nas mãos da minha mãe. E no ano de 2005, 20 anos, meu pai faleceu, aos 85 anos, no dia 31 de outubro. E a vida seguiu com a força da minha mãe, com a pessoa espetacular que ela sempre foi, honesta, ao extremo, um exemplo do que fora meu pai também. Aprendi com eles a ser honesto. O exemplo veio da minha casa. E quando foi no último domingo, 13 de julho de 2025, a mamãe teve uma queda, teve uma fratura de fêmur. E essa fratura de fêmur, ela acabou sendo operada 2 de junho. Apesar da cirurgia ter sido um sucesso, a inatividade fez muito mal, porque a minha mãe não parava. Não era porque ela estava com 94 anos que ela teria parado. Não, ela não parou. Ela fazia questão de ficar de pé na cozinha, à beira do fogão, trabalhando, porque ela gostava de fazer agora a própria comida para os outros, as mãos da minha mãe. E ela, como teve que ficar inativa, eu só entendo que tenha sido isso. Como ela ficou inativa do dia, digamos, 1º de junho para cá, quando ela já estava pronta para voltar a andar, no domingo às 10 horas da manhã, ela sofreu uma parada cardíaca. Não sei se foi um trombo que viajou na corrente sanguínea dela e que causou esse mal. E a minha mãe faleceu no domingo. E quando eu fui informado, estando aqui em São Paulo, um buraco se abriu no meu coração, imenso. O mesmo buraco que se abre no coração de todo filho e de toda filha que perde a sua mãe. E eu fui fazer, no velório da mamãe, naquele momento mais difícil, que é o fechamento do caixão e da despedida, eu fui fazer uma homenagem à minha mãe. A voz não saiu, estava a voz embargada, era um choro. Eu estava com a voz muito afetada, não saía. Mas ainda assim eu consegui falar para as pessoas. E foi nessa hora que eu vi as mãos da minha mãe, estavam assim, mais ou menos à altura do peito, com um terço entre os dedos. Porque ela sempre foi uma mulher de muita fé. E a minha prima, Cláudia, que também é outra pessoa de muita fé, havia feito um terço durante o velório dela e colocou aquele terço assim nas mãos da minha mãe. E eu olhando assim para o caixão e para minha mãe, e quando eu vi as mãos da minha mãe, eu falei: pessoal, eu quero falar das mãos da minha mãe. O que essas mãos fizeram?
as mãos santas da minha mãe. A minha mãe veio neste mundo com a missão de alimentar, de nutrir. Pessoas que ela amava, pessoas que ela conhecia e pessoas das quais ela nunca ouviu falar. Os hóspedes, os viajantes, os pedreiros, os mendigos. Sim, porque no hotel, não sei se vocês sabem, mas no fim do expediente sempre os mendigos dão uma passadinha lá pela garagem assim. E se dava muito da comida que restava do hotel para que essas pessoas se alimentassem. A minha mãe veio neste mundo para nutrir. Sobrinhos que acolheu, irmãs que ela acolheu, gente desconhecida. Teve um episódio de uma moça chamada Rosa, que engravidou e o pai colocou ela para fora. Isso também em 1972, tá? O pai colocou a Rosa para fora porque ela estava grávida. E adivinha quem acolheu em casa a Rosa? A minha mãe. Que também se alimentou do produto feito pelas mãos da minha mãe. E na hora que eu estava falando, eu me lembrei da minha filha, Paula Ruth, que diz que a mão da mãe, da avó dela, né, é tão macia. Falou, parece que a minha avó tem sempre sabonete nas mãos, um creme nas mãos. Porque a Paula se lembra dos banhos que a minha mãe dava nela quando neném, criança. E sempre foram mãos macias. E eu me lembro das massagens que a minha mãe fez em mim. Eu sempre adorei massagem. E ela não desistia da massagem. Não é aquela pessoa que fazia um pouquinho e desistia. Não. Ela, quando fazia massagem em mim, era para valer. As mãos sedosas, macias. E quando eu coloquei as minhas mãos sobre as dela no caixão, as mãos estavam frias, geladas. Aquilo me causou assim um arrepio, sabe? Porque eu senti que, obviamente, a vida já não estava mais ali. Mas eu não afastei a minha mão. Apesar de estarem frias, eu deixei que a minha mão ficasse sobre a mão dela. Porque eu queria falar sobre as mãos da minha mãe e a sua magia, e a sua importância, e a sua santificação, e os milagres. Eu me lembrei do pintainho. O dela não morreu. E tudo que aquela mão da minha mãe tocou, ganhou vida. Oh, mãe. Chegou esse dia, mãe, de eu lhe render essa homenagem pelo rádio, contando um pouco da sua história. Se eu fosse contar tudo, 10 programas não dariam. Mas eu acho que eu fiz aqui um bom resumo, para que as pessoas entendam um pouquinho de quem foi a senhora. A batalhadora, a lutadora, a que enfrentou fantasmas, a que enfrentou o trabalho sem medo, a que inventou um banho curativo para o filho, a mãe espetacular e maravilhosa que você foi. Nunca foi rica em termos financeiros, mas nunca passou uma dificuldade nem permitiu que ninguém passasse, eu digo necessidade, com ela. Porque a minha casa sempre foi farta. E porque foi farta a nossa vida devido às mãos da minha mãe. Obrigado por tudo. Que Deus a acolha, a receba no melhor da sua morada. Porque para mim, a senhora foi e para sempre será uma santa.
Um beijo, mãe. Bom dia, Paulinho. Meus sentimentos pela passagem da sua mãe. Que história linda, Paulinho, da sua mãe, da sua família. Por isso que você é esse homem, esse ser humano, esse comunicador que você é hoje, tão especial. Parabéns. E parabéns pela família sua também, tão bonita, tão especial. Um beijo. Rosana do Americanópolis. Ai, Paulinho, a história é sua. Que lindo! Oh. Meu cunhado nasceu em Bebedouro também. Hoje eles moram em Brodowski. Um beijo, Paulinho. Helena. Beijo. Bom dia, Paulinho, boa pessoa. Aqui é o Roque Garcia. Os sentimentos pela perda da sua mãe. Linda história, apesar de triste, mas muito linda. Parabéns, Paulinho, pela história. Bom dia, primeiramente, meus sentimentos. Mas eu tô chorando, Paulinho. Pena que eu não peguei no começo, hoje perdi a hora. Depois de tanto cansaço também com meu filho. Então, Paulinho, meus sentimentos. Profundamente no meu coração, estou chorando, que história linda, sua mãe foi uma guerreira e é. Que Deus abençoe e conforte todos vocês, Paulinho, que eu tenho que falar no momento. Me identifiquei com a história da minha mãe também, Paulinho, já se foi, mas também deixou um grande legado de amor e carinho, foi uma guerreira. Paulinho, estou muito feliz de ouvir a sua história. Tinha que ser compartilhado com seus ouvintes. Muito obrigada mesmo. Bom dia, Paulinho, meus sentimentos. Lembrando da sua mãe aqui quando você colocava ela no ar. Nossa, você aprontando com ela, pedindo para ela fazer bucho quando você colocava ela no ar, numa outra rádio, falando para ela fazer um bucho para você comer. Nossa, muito triste a gente perder a mãe da gente, mas todo mundo tem sua hora, né? Que Deus abençoe sua vida. E eu também sofro, porque parece que a minha mãe também foi embora hoje. Ela foi por causa de um câncer, mas vai fazer 10 anos, mas a dor parece que foi agora. Meus sentimentos, Paulinho, estamos com você nessa, tá bom? Mari Roldani de Nazaré Paulista. Bom dia, Paulinho, meus sentimentos, e que Deus acolha em seus braços, né, a sua eterna e linda mãezinha. Que história de vida linda, viu? Que Deus te abençoe, com certeza ela já está lá, bem acolhida, nos braços de Deus. Um abraço, fica com Deus e que Deus te conforte. Aqui é Neuza do Ipiranga. Bom dia, Paulinho. Eu sou a Sônia Maria aqui da Vila Mariana. Quero lhe dizer que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que essa hora é mais triste, a hora mais triste da nossa vida, para quem tem amor, a hora da separação, né? Mas eu peço a Deus que conforte o coração de todos vocês, de todos os familiares, e que Deus a receba em seus braços, tá bom, Paulinho? Que Deus te abençoe, que Deus ilumine vocês todos, tá bom? É a hora mais triste da nossa vida, mas nós temos que passar por tudo, né? Por tudo isso, né? Todo mundo vai ter que passar por isso, né? Então, que Deus te abençoe, tá bom? Assim você acaba com nós. Tô aqui voltando do trabalho.
Depois de um plantão de 12 horas de hospital, ouço os teus programas. E essa carta de hoje é para arrebatar nós, né? Deus abençoe. Deus olhou no melhor lugar do mundo. E agora só o tempo, meu amigo, para, essa é a palavra, né? Amenizar a ausência. Um beijo, com Deus. Oi, Paulinho, bom dia, porque Deus iluminou esse dia e vai abrir o seu coração para que Ele possa te consolar e te confortar e confortar toda a sua família. Meus sentimentos. Oi, Paulinho, bom dia. Meus pêsames. Como é duro, né, Paulinho? Como dói a gente saber que não vai ouvir mais a voz de uma pessoa tão amada, tão querida na nossa vida. Você fez com que a saudade da minha mãe aumentasse, que é uma dor muito grande, né? Não tenho tristeza, eu tenho saudade dela. Um beijo, Paulinho, Deus conforte teu coração. É Luciana aqui de Caieiras. Bom dia, Paulinho, mas é um dia de bênção, entendeu? A sua mãe, ela era para todos os filhos e amigos, e todos os filhos era só para ela, entendeu? Do jeito que você fala o carinho com a sua mãe, você nunca abandonou sua mãe. Então, era uma mãe de uma boa pessoa, que continua sendo você, Paulinho. Agora você é uma boa pessoa. Você sempre foi uma boa pessoa, porque foi através da sua mãe que você é, Paulinho, boa pessoa. Entendeu? Não fica triste não, porque ela não ia gostar de ver você triste. Entendeu? E as pessoas que a gente ama não morrem. Apenas partem de perto de nós. Tá bom? Seja feliz agora, tira a tristeza da sua cara, que sua mãe não gostaria de ver você assim. Um beijo, Paulinho, que Deus te abençoe, onde ela estiver, vai estar sempre com você. Um abraço, Júlia de Ribeirão Pires. Bom dia, Paulinho. Muito linda a história da sua mãe, meus sentimentos. Eu perdi a minha tem 13 anos, mas parece que foi ontem. Meus sentimentos, Paulinho. Paulinho, sua mãe tá com Jesus, tá na glória. Glória a Deus, que mãe maravilhosa, que mulher de garra, de luta. Que linda história. Eu, Sueli, como cozinheira, eu amo a minha profissão. Eu fico muito emocionada com a carta da sua mãe, meus sentimentos, né? Que história linda, Paulinho. Eita, ela tá com Jesus no céu, junto com a minha mãe também, e meu pai. Ô, Paulinho, aqui é a dona Noemi Ferreira Silva de Goianazes. A gente ouve todo dia histórias. Hoje, ver você contar a história da dona Angelina. Nossa, é Angelina ou Angelita? É Angelina, né, Paulinho? Ai, Paulinho, que história maravilhosa, que mulher guerreira. Nossa, lembro do meu pai Joãozinho, do meu Joãozinho. Então, Paulinho, sinta-se abraçado por todos nós, tá bom? Sinta-se acolhido, que Nossa Senhora Aparecida já acolheu sua mãezinha, entendeu? E vou falar para você o que o Padre Marcelo fala. Saudade sim, tristeza não, tá bom, Paulinho? Beijo. Bom dia, Paulinho. Bom dia, Vitória, Reinaldo, toda a equipe, Maria Quitéria, Paulinho. Que história linda, a história da sua mãe. Me emocionou muito, porque a gente começa a lembrar da nossa mãe. Isso é muito importante. Uma história linda, de muito amor, muita superação, uma história divina. Só posso dizer, minha mãe, minha heroína, minha afro divina, a minha mãe. Então, essa história da sua mãe é uma história emocionante, uma história que brilha, que dá um bem-estar no nosso coração, de lembrar da nossa mãe, inspirando na sua.
porque a história é muito linda. Parabéns, Paulinho. Que Deus abençoe e conforte muito o seu coração, meu sentimento. Que Deus conforte o seu coração de toda a família.